Fala pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui no evento do PL Mulher Niterói, onde a presidente é a Fernanda Lobato, e estamos também com o presidente do diretor municipal de Niterói, que é o Carlos Jordi, deputado federal. Eu acredito que vai ser um grande evento. Quero agradecer a audiência, a oportunidade. Espero que vocês gostem das informações que vão ser passadas. Um grande abraço para todos. O nosso presidente municipal, deputado federal Carlos Jordi. E a nossa deputada federal que está nos prestigiando aqui do Amapá, a Silvia Wyanton. Agora vamos te convidar a todos a levantar para a gente cantar o hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braços fortes, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve, Brasil do sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, estrela escorte clave do colosso, sem seu futuro estrela essa grandeza. Vilas do Brasil, ó pátria amada, nos filhos desse sol das mães, gentil pátria amada, Brasil. Pelo nosso presidente municipal, Carlos Jordi, para coordenar o PL Mulher Niterói. Eu tô olhando vocês aqui, um filme passando pela minha cabeça, né? Há 8 anos atrás, eu estava com uma plaquinha na porta da prefeitura, pedindo para eles me devolverem o direito de trabalhar. Desde então, eu nunca mais parei de lutar, nunca mais parei de me manifestar. E hoje eu tô aqui, né? Nesse projeto maravilhoso que a gente tem. A nossa primeira-dama, a eterna primeira-dama, Michele Bolsonaro, nossa presidente nacional. Maravilhosa, eu tive a oportunidade de conhecer em cada canto desse país, recrutando mulheres para a política. Nós somos 52% da população. Nós podemos, por merecimento e não por cota, nós podemos ajudar os homens na política. E nós vamos. Então eu vou passar a palavra para o nosso presidente municipal, Carlos Jordi, que vai dar uma palavra aqui para você. Bom, boa tarde a todas, né? Estamos num evento feminino, tem poucos homens. Na verdade, boa tarde a todos, que engloba já os homens e as mulheres, mas obviamente que hoje o destaque são vocês, as mulheres. E o que eu queria dizer primeiramente, parabenizar a Fernanda pelo seu trabalho,
Fernanda é uma pessoa que merece essa posição que hoje ela está, posição de destaque, de ser presidente do PL Mulher, porque conheci a Fernanda em 2020 e vi tudo isso que ela estava passando. Ela falou aqui de uma forma bem resumida o que ela passou como empresária. Naquele momento, as prefeituras, com aquela sanha ditatorial, determinando que os empresários fechassem as portas, não pudessem trabalhar, e ela começou a se envolver politicamente e começou a demonstrar que ela realmente tinha uma veia para a política, que hoje a gente percebe que está cada vez mais engajada. A Fernanda se destaca muito, é uma pessoa que tem unido muito a mulherada, não só no município de Niterói, com o PL Mulher Niterói, mas ela tem participado em todos esses eventos aí pelo estado do Rio, e eu tenho certeza que o papel da Fernanda será primordial para que nós possamos ter cada vez mais mulheres engajadas, participando na política, como tem acontecido já aqui em Niterói. Nós temos aqui diversas pessoas, a Jéssica, a Érica, pessoas que estão também em torno desse projeto, que é um projeto essencial. Eu nunca gostei, dessa questão de dividir, né? Núcleo de mulher no partido, núcleo negro, porque eu acho que isso começou com a esquerda. A esquerda, ela sempre teve essa intenção de segregar a população em diversos setores. E a partir dessa segregação, ela toma para si o monopólio daquele discurso, ela toma para si aquela bandeira e ela se julga a defensora daquele tipo de temática. Só que hoje, sinceramente, eu acredito que seja essencial formarmos esses núcleos. Não o núcleo negro, porque aí já é demais, mas o núcleo do PL Mulher é algo importantíssimo para que nós possamos atrair as mulheres para a política. A Fernanda disse que a população feminina é 52% no país. Mas qual é a representatividade de mulheres hoje na Câmara dos Deputados? 17,7%. Mas ainda é a maior de toda a história. Eu estava aqui com os dados de como vem crescendo essa participação feminina na política. Para vocês entenderem, em 1950 nós tínhamos uma parlamentar, 54 foi 2, e foi crescendo até chegar em 2010, 45, 2014, 51, 2018, 77. E agora nós temos 91 mulheres na política. Isso quer dizer que a participação feminina ela vem crescendo. Quando vem esse tipo de política que tem sido aí ventilada, de colocar cotas femininas, tem razão em se fazer isso? Não tem razão. Porque, na verdade, há estudos que demonstram que a mulher, ela se interessa menos pela política do que os homens. Só que isso vem mudando. Basta ver de 2014, 2018 para cá, a participação feminina aumentou muito, a participação da mulher de direita. Porque a de esquerda ela já vinha acontecendo muito. Isso se deve, obviamente, pelo fenômeno de Jair Bolsonaro. Então isso vem crescendo. Mas o que nós temos que trabalhar é atrair a participação da mulher na política. E não trabalhar em cotas. Não fazer com que mulheres que não têm nenhum tipo de relação política, que não tenham vontade de participar da política, possam estarem nominadas e muitas vezes servindo de laranja, que é o que acontece. É o que mais acontece. Agora nós temos na Câmara dos Deputados uma PEC, que é a PEC 9, que é a PEC da anistia, que é uma PEC que, em alguns pontos, eu até concordo, é uma PEC para anistiar os partidos que deixaram de aplicar o fundo partidário, o fundo eleitoral e a cota para mulheres nas eleições passadas. Tem alguns jabutis lá, mas agora o que colocaram? Colocaram vagas garantidas
nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores e na Câmara dos Deputados para mulheres. E isso crescendo, eu não sei se a Silvia está aqui, desculpa, né, acabei esquecendo de saudar minha parceira de parlamento aqui do meu partido, Silvia Waiap. Você sabe como é que é esse crescimento gradativo de cadeiras garantidas para deputados de acordo com essa PEC? São 15% até atingir 50%. Até em 2038, se eu não me engano, né? E por que eles fazem isso? Quem é que tem a intenção de determinar essas cotas para mulheres? É a esquerda. Porque a esquerda, historicamente, ela sempre incentivou mulheres a participarem da política. A direita não, porque na verdade nunca existiu direita. A direita começou a se consolidar, começou a se formatar há pouquíssimo tempo, ali em 2018 com o Jair Bolsonaro. E obviamente que outros campos da direita começaram também a se formatar, liberais, libertários, mas não existia essa participação. Mas a esquerda, ela sempre incentivou. Só que agora, elas querem fazer a implementação de cotas para mulheres, porque elas sabem que as mulheres de esquerda se interessam muito mais e elas vão acabar tendo muito mais vantagem para entrar nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e na Câmara dos Deputados do que as mulheres comuns que não participam tanto. Então, por isso que eu acho fundamental que nós façamos sempre esses tipos de eventos agora com a participação feminina, incentivando que a mulher participe da política, que ela possa se engajar politicamente, como a Fernanda vem fazendo, como a Silvia também. Existem diversas mulheres hoje engajadas na política que não são de esquerda. E é a partir daí que nós vamos conseguir as mulheres de qualidade para contribuir com a política, efetivamente. Se essa PEC, por exemplo, passar, essa PEC 9, que eu sou contrário, eu não sei como é que está o pensamento da Silvia com relação a isso, mas eu sou totalmente contrário a essa PEC 9. Mas se ela for aprovada, garantindo assim cadeiras fixas para mulheres nas câmaras de vereadores, porque eu não sei se vocês sabem como funciona hoje. Hoje nós temos vagas garantidas na nominata. O que é a nominata? É a lista de candidatos que vão concorrer. E isso acaba incentivando muito as candidaturas laranjas, porque às vezes você não tem mulheres que gostam da política, e aí elas já acabam sendo colocadas ali porque tem um percentual que, caso não seja cumprido, que é de 30%, você acaba perdendo homens na nominata. E aí você incentiva a botar qualquer pessoa para simplesmente garantir que tenha uma chapa completa. A PEC agora quer determinar vagas garantidas na Câmara dos Deputados. Isso vai significar o quê? Que às vezes mulheres com menos votos possam entrar em detrimento de homens que tiveram uma votação maior. Eu acho isso muito injusto com o sistema proporcional, o sistema representativo brasileiro, que fala que nós temos um quociente eleitoral, que ele é distribuído, e assim aqueles partidos que têm mais votos acabam tendo a sua representatividade. Mas se isso for aprovado, as mulheres de direita têm que aproveitar isso, aproveitar esse momento. Vamos aproveitar. Mas é somente com esses eventos, fortalecendo a participação feminina, buscando com que as mulheres se interessem pela política. Esses eventos que a Fernanda tem feito e participado são fundamentais para que vocês compreendam a gravidade do que está acontecendo hoje no Brasil e de como é importante a participação feminina, mas a participação de mulheres que realmente se interessem pela política. Hoje, por exemplo, nós temos lá, sendo votado no STF, a DPF 442, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 442. É uma ação que foi impetrada pelo PSOL, que eles dizem que o aborto, da forma que está no Código Penal, ele infringe o direito da mulher, um preceito fundamental que, de acordo com eles, está garantido na Constituição. E por que hoje o STF se imiscui, se intromete nessa questão? Talvez porque nós não tenhamos uma representatividade feminina tão grande na política. Porque elas dizem o seguinte: vocês não estão no seu lugar de fala.
o homem não pode falar sobre uma questão que diz respeito exclusivamente à mulher. Jordi, a Cris Tonieto tá online. Ela tá te vendo. Chama ela. Oi, Cris. Vamos deixar ela falar então, aí depois... Tá. Ô, Cris, eu tava aqui falando, já que você não estava ainda presente aqui no nosso evento, mas já que já está online, vou deixar que você possa falar a respeito aí, exatamente do fato que eu estava falando aqui, a DPF 442, e depois eu retorno. Maravilha, conseguem me ouvir bem? Sim. Estão me ouvindo? Sim. Maravilha. Bom, primeiro, é uma alegria estar aqui no PL Niterói, é uma pena não estar presencialmente, como gostaria, mas é por um motivo justo. Estou aqui em Belo Horizonte, vou participar do CEPAC daqui a pouco. E, nesse momento, estou participando virtualmente, mas com certeza meu coração também está aí com vocês. Então, quero parabenizar aí os organizadores do evento, parabenizar a Fernanda Lubac, que é presidente do PL Mulher Niterói. Também quero parabenizar o grande deputado Jordi, nosso líder aí da oposição, que está fazendo um brilhante trabalho junto da oposição e, obviamente, enfrentando essas pautas que, de fato, são pautas que atentam contra não só a dignidade da pessoa humana, como, por exemplo, o caso do aborto, mas todas essas pautas que afrontam, inclusive, o nosso Brasil. Então, para falar um pouco desse tema, da DPF 442, eu queria deixar muito claro algumas questões. Primeiro, porque essa DPF 442, que é justamente a fruição de descumprimento de preceito fundamental, é justamente como o Jordi falou, é uma ação que foi ajuizada pelo PSOL em 2017. Só que essa ação, ela não é apenas um caso isolado. Ela, na verdade, eu diria que é como se fosse a cereja do bolo, porque um caminho foi pavimentado até chegar nesta DPF. E é exatamente sobre isso que eu queria retratar, queria abordar com vocês nesse tempo que me cabe. Bom, em primeiro lugar, o que a gente tem que saber em mente é que o aborto, ele não deveria ser discutido em lugar nenhum no mundo. Por quê? Porque o aborto, ele fere o direito natural mais caro. E o que é esse direito natural? É justamente aquilo que é inerente à natureza humana. Então, se é algo que é inerente à natureza humana, que está inscrita e gravada no coração do homem, não necessariamente precisaria de uma legislação para tratar desse tema, porque é matéria de direito natural. Então, veja, se nós, obviamente, pensarmos pela linha do direito positivo, é claro, o direito positivo, ele precisa fazer cumprir, ele precisa respeitar o que diz o direito natural, mas não pode subvertê-lo. Então, uma coisa é a legislação ser protetiva da vida, ou seja, respeitar o direito natural e, obviamente, salvaguardar a vida desde a sua concepção até a morte natural. A outra coisa diferente é nós termos aí leis que abrem brechas ou então que flexibilizam o aborto no Brasil. Essas leis são consideradas leis iníquas. Para quem estuda direito natural, naturalmente sabe que se trata de leis iníquas. Por quê? Aqui eu gosto de parafrasear o grande doutor, inclusive da Igreja Católica, que é justamente São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, ele dizia que a lei dos homens, ela deve ser o reflexo e a expressão da lei de Deus, porque do contrário é uma lei iníqua, ou então uma corrupção da lei. Então, se a gente tem, por exemplo, leis que abrem brecha para o aborto, essas leis são leis iníquas porque são, na verdade, justamente corrupção da lei. Por quê? Porque pervertem ou subvertem a ordem natural das coisas, o direito natural. Por que eu estou falando sobre isso, da questão do direito natural? Porque, em hipótese alguma, o direito ao aborto deveria ser discutido. Porque fere justamente não só o código moral de qualquer país, de qualquer sociedade, de qualquer cultura, mas também fere esse direito natural, mais sagrado de todos, que é justamente a vida. A vida que tem uma sacralidade intrínseca, desde o momento da concepção. Até porque desde a concepção, por exemplo, tem um princípio vital ali, que é justamente a alma, ela é infusa no momento exato da concepção, a alma racional, a parte, vamos dizer assim, intelectiva. Isso é uma questão, não é meramente filosófica, mas justamente não é nem só religiosa, mas sem dúvida alguma é uma questão que é ligada à própria natureza das coisas. E o que nós temos hoje? Nós temos hoje diversos promotores da procura da morte que estão querendo pavimentar o caminho para que o aborto seja legalizado, para que a eutanásia seja, legitimada e legalizada, infanticídio. E a porta de entrada vai ser justamente a DPF 442, se ela for aprovada nesses fundamentos, com esses fundamentos que ali estão. Justamente por quê? Porque a DPF, como disse, ela é justamente a cereja do bolo, ela é uma ponto do iceberg.
um caminho ele foi trilhado até chegar à DPF 414. Antes, por exemplo, aliás, bem antes, nós vimos, por exemplo, a DPF 54, que foi justamente aquela ação que, entre aspas, permitiu o aborto em caso de anencefalia. Então, quer dizer, institucionalizou o aborto eugênico do Brasil, né, do país. E por quê? Porque a partir do momento que a gente escolhe quem pode nascer, quem merece nascer, tem uma deformidade, tem uma má formação, tem uma anomalia, pronto, não merece nascer, então pode matar. Basicamente, essa é a linha, né, de raciocínio justamente dessa eugenia. E o aborto, ele é uma eugenia. Eu diria até que, se a gente for entrar, por exemplo, no argumento religioso, que não é o que eu quero aqui, porque a gente tem diversos argumentos, até porque nos rotulam de fanáticos religiosos quando a gente fala contra o aborto, mas eu não preciso usar argumento religioso para falar do aborto. Mas aqui, lançando mão rapidamente dessa questão, eu digo que geralmente é uma nova torre de Babel que estão criando, tentando colocar-se no lugar de Deus para dizer quem merece ou quem deve nascer ou viver, ou quem tem direito à vida. Que é uma pretensão, uma soberba, assim, sem precedentes, eu diria. Então, a DPF 54, por exemplo, quando, entre aspas, permitiu o aborto em caso de anencefalia, foi justamente essa primeira, eu diria, intervenção. A primeira não, na verdade já houve outras, mas eu diria que foi em nível mais, assim, considerável, por assim dizer. A interferência do judiciário justamente no legislativo, uma usurpação de competência, porque, vejamos, se o aborto não deve ser discutido porque fere direito natural, se a gente pensar justamente na linha, né, que a gente tem no nosso Brasil, veja, se tem algum lugar que deve discutir, esse lugar certamente não é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele precisa aplicar a lei ao caso concreto. Agora, se existe alguma arena de debate, um ambiente propício para esse tipo de discussão, certamente é o Parlamento, já que lá nós temos representantes eleitos pela sociedade, ou seja, representantes legítimos, inclusive fazendo valer aquilo que está na soberania popular, né? Justamente o artigo 1º, parágrafo único, que trata da soberania popular, ou seja, o poder emana do povo e o exército no meio dos seus representantes eleitos, né? Então, nós, por exemplo, Carlos Jordi, a Silvia Wayampique, enfim, também cumprimento essa grande deputada, enfim, nós somos, de fato, eleitos pela população. Então, nós representamos a voz do povo. Uma confiança, eu diria, foi depositada em nós ali nas urnas e também nas ruas. Por quê? Porque nós representamos essa voz popular. Essa voz que, na verdade, majoritária do povo, que é soberana e é a favor da vida, é contra o aborto. Por diversas vezes, quando o assunto do aborto ele esteve em pauta no parlamento, o que aconteceu? Projetos foram sepultados. E por que eu digo que essa DPF ela não é algo isolado? Porque já foi tentada essa estratégia antes. Em 1991, por exemplo, foi protocolado um projeto 1135, projeto 1135 de 91. Esse projeto de lei, ele foi protocolado com a mesma intenção, entre aspas, legalizar o aborto até a 12ª semana de gestação. Só que no último dispositivo desse mesmo projeto, 1135, ele dizia assim: revogam-se os dispositivos 124 e 126 do Código Penal, ou seja, os dispositivos que criminalizam o aborto. Pronto, aí está feito, né, o precedente, está dado o precedente. Porque se revoga o dispositivo que criminaliza o aborto, na verdade, está sendo legalizado não com esse marco temporal de 12 semanas, mas de forma irrestrita. Então, esse projeto de lei ele foi sepultado no parlamento até em respeito à soberania popular, o povo que se manifestou de forma efusiva a favor da vida, contra o aborto. Quantas vezes no parlamento a gente vê um levante justamente dos parlamentares, por quê? Por pressão popular, a população que se levanta para defender a vida, como está acontecendo agora. Jordi e a Silvia podem muito bem testemunhar isso que estou mencionando. A gente está vendo aí um movimento popular, um levante muito grande em favor do Estatuto do Nascituro. A gente está aí coletando assinaturas para o requerimento de urgência do Estatuto do Nascituro. E veja, a gente já tem mais de 210 assinaturas. Isso é algo, eu diria, quase histórico, porque não são assinaturas de livros, são assinaturas individuais, colocando ali a digital, praticamente, do deputado se comprometendo com aquela pauta. Isso está acontecendo por quê? Porque o povo está pedindo, porque o povo está clamando. Isso é reflexo da democracia. E essa é a prova de que, quando o povo se levanta, o parlamento também se levanta. E aí é algo interessantíssimo da gente abordar, inclusive, Jordi, por quê? Porque mais do que nunca a gente está vivendo uma crise sem precedentes.
uma crise, inclusive, no Estado democrático, no Estado de Direito. Por quê? Porque há usurpação de competências de forma contínua. Não estão respeitando aquilo que nós decidimos no parlamento, que, como disse, é a expressão da democracia. Qualquer discussão dessas matérias tem que acontecer no ambiente do parlamento. Se existe lugar para que seja discutido, é o parlamento. Não é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário precisa aplicar aquilo que o parlamento, aplicar a lei, né, no caso, que o parlamento elaborou. Inclusive, em termos de Constituição, né, o parlamento, por exemplo, quando entra com uma PEC, quando a PEC é aprovada, coloca-se na Constituição algum dispositivo, sem dúvida, ali esse dispositivo tem que ser respeitado. Por exemplo, o Supremo, ele é guardião da Constituição, mas essa Constituição, que muitas vezes é emendada justamente pelo parlamento. Com quórum qualificado, claro, né? Enfim, 2 turnos nas 2 casas legislativas. Então, nós temos que observar o que está acontecendo no nosso país, até para que a gente possa diagnosticar o problema e tratá-lo. Né? E, sem dúvida alguma, o povo está mais do que nunca pedindo o respeito ao parlamento, o respeito ao que se decide no parlamento, e é ótimo que esse movimento esteja acontecendo. Por quê? Para mostrar que nós não aceitaremos, por exemplo, o aborto. Nós não aceitaremos a questão das drogas. Nós não aceitaremos. Por que nós não aceitaremos? Porque, de fato, a população rejeita essas matérias. A população não quer esse tipo de pauta. Ainda mais, desculpa a expressão, ser enfiada goela abaixo da sociedade, a revelia da vontade majoritária da população. Então, em que pese, por exemplo, o Poder Judiciário seja contra-majoritário, ele, de fato, age mediante provocação, o que é interessante dessa DPF, por exemplo, é que ela foi intentada por um partido político que tem representatividade no Congresso Nacional, que é o PSOL, por exemplo, mas que não aceita quando perde no parlamento. Eles não aceitam. Eles é que são os próprios antidemocráticos. Porque eles não aceitam a democracia, não aceitam perder, e quando perdem, se socorrem mediante o ativismo judicial, se socorrem do judiciário como subterfúgio, buscando ações para impor, de fato, à população aquilo que a população não quer. Ou seja, é o que a gente chama de ditadura das minorias, que muitas vezes é catapultada justamente pelo próprio ativismo judicial. Então, ações como essa DPF 54, sobre a qual eu falei há pouco, que legitimou, na verdade, que permitiu, que autorizou o aborto de caso de anencefalia, a revelia do parlamento. Isso foi um sintoma desse ativismo judicial. Na verdade, foi, um indicativo desse ativismo judicial. Também, depois, o que nós tivemos? Nós tivemos a ABI 3510, que permitiu destruição das células-tronco embrionárias. Agora, é importante a gente mencionar que o embrião, o bebê do ventre da sua mãe, ele é uma pessoa humana. Ele não pode ser descartado, não pode ser desprezado. Não é o meu apêndice, por exemplo. Não é, sei lá, a minha vesícula. Não. É um bebê, é um ser humano. O problema é que, aí, pavimentando esse caminho, na DPF 412, os fundamentos que eles usam é justamente o quê? Para desqualificar o bebê. Eles querem dizer, despressonificar. Eles querem dizer que aquele embrião, ele não é uma pessoa. E se não é uma pessoa, simplesmente não tem titularidade para, por exemplo, instituição de direitos fundamentais. Se não é uma pessoa, então pode ser absolutamente descartado. É a cultura do descartável também sendo legitimada aqui. Então, os fundamentos da DPF são muito perigosos. Então, isso também foi colocado quando o STF proferiu a decisão sobre essa ADI 3510, como citei, né? Ali já tirou o status de pessoa do embrião, como se isso fosse possível. Como se, por exemplo, precisássemos de uma lei para dizer quem é pessoa e quem não é pessoa. Aí eu faço uma provocação. Para dizer quem é pessoa e quem não é pessoa, se a gente já viu regimes que, de fato, tiraram esse caráter de pessoa. Inclusive, tiraram a própria dignidade da pessoa humana. Fazendo o que com as pessoas? Né? Transformando as pessoas em coisas, praticamente. Coisificando, objetificando pessoas. E isso é algo grave, porque agora estão querendo objetificar, coisificar o bebê. Sendo que, desde a concepção, já foi mais do que provado pela própria ciência que existe ali um código genético que é o mesmo que eu tenho hoje. Eu, por exemplo, embora não pareça, eu tenho 32 anos. Sei que não parece, brincadeiras à parte. Eu tenho 32 anos, né? Eu tenho o mesmo código genético de quando eu fui gerada lá atrás, quando eu fui concebida, quando o espermatozoide do meu pai fecundou, né, o óvulo da minha mãe. Então, é o mesmo patrimônio genético. Agora, o que difere? Né? O que difere é que hoje, né, eu tenho 1,68 m de altura, né? Enfim, a diferença é apenas o tempo do desenvolvimento. A nutrição também, porque, né? Enfim, passa-se também por uma etapa do desenvolvimento. Agora, aquele bebê, ele é uma pessoa independente até da sua mãe.
O que precisa? O que de fato é necessário? A sua mãe, ela tem ali o cordão umbilical por onde ele é alimentado, é a parte nutritiva, apenas, porque ele é uma pessoa independente de sua mãe. Como eu disse, não é um apêndice meu, por exemplo. Então, a gente precisa saber elencar esses pontos justamente porque hoje os promotores da cultura da morte, eles estão vorazes, eles estão ferozes, querendo tirar esse caráter de pessoa, tirar inclusive a dignidade humana das pessoas, abrindo um precedente terrível para diversas atrocidades e usando como fundamento justamente o que está na DPF 442. A DPF 442, ela vai além, ela diz nos seus fundamentos que só é pessoa quem nasce com vida, quem tem projeto de vida e quem tem valor comunitário. E eu questiono. Uma pessoa que está no leito dos hospitais, por exemplo, uma leito de hospital, respirando por aparelhos, para eles, essa pessoa não é uma pessoa. Na verdade, não tem valor comunitário mais, não pode mais, entre aspas, produzir, então pronto, ela pode ser descartada. É basicamente isso. Por isso que eu disse que há uma aproximação muito grande, há um grau de proximidade entre o que eles querem nessa DPF, dizendo que é o aborto até a 12ª semana, só que na verdade é o aborto irrestrito, mas da mesma forma aproximando para a eutanásia. Então, eu não tenho a menor dúvida que o próximo passo vai ser eutanásia, vai ter infanticídio, vai ser suicídio assistido e todas as demais atrocidades advindas justamente por esse fundamento do DPF 442. Então, o caminho ele foi trilhado. Aí, para fechar, porque eu acho que meu tempo já está praticamente se esgotando, né? O que eu queria chamar a atenção, meus queridos, é justamente, primeiro, lembrar a todos que não existe um tubo mágico que transforma uma coisa numa pessoa. É pessoa desde sempre, desde a concepção. Trata-se ali de um ser humano, é uma pessoa humana. Nós não podemos desumanizar a sociedade simplesmente legitimando o aborto. E aí eu lembro as palavras de Madre Teresa de Calcutá, que já dizia que o maior destruidor da paz é justamente o grito silencioso do bebê, o choro do bebê no ventre da sua mãe. Porque se um país permite, autoriza que uma mãe mate seu filho no ventre, o que mais que esse país não vai permitir, não vai autorizar? Eu diria que todo o resto vai encontrar no aborto a porta de entrada. Então é tão importante esse tipo de pauta, eu diria que a pauta mais importante que nós temos hoje é a pauta contra o aborto. E como disse, nós temos diversos argumentos para ser a favor da vida, para rejeitar o aborto. Não precisaremos nem recorrer aos argumentos religiosos, embora eles sejam também legítimos, porque a sociedade é majoritariamente cristã. Nós temos argumentos filosóficos, científicos, enfim, antropológicos. Agora, por que o outro lado, eles tentam desqualificar o nosso lado aqui quando a gente lança mão de argumentos que são absolutamente contundentes? Na verdade, eles não estão preocupados com os argumentos. Eles querem impor à sociedade aquilo que é algo de maior perversidade. Porque o que eles querem é subverter a ordem natural e também eles querem mudar a própria realidade e a natureza das coisas. Para impor aquilo que para eles é justamente ideologia, porque é ideologia. Então nós precisamos nos levantar. E aí eu faço, nas minhas palavras finais, esse apelo a cada um que está aqui, para que a gente tenha um compromisso com a vida. E aí é importante a gente lembrar que o parlamento ele tem sim o seu papel para, enfim, frear o ativismo judicial, para combater o aborto, enfim, de fato, para representar a vontade popular. Sem dúvida, os parlamentares, o parlamento em si tem o seu papel, é o poder competente para legislar. Agora, a gente não pode terceirizar também. Por quê? Porque, além do parlamento, é uma responsabilidade social. Há uma responsabilidade da sociedade em relação à pauta da vida. Por quê? Porque se a sociedade não faz nada, entre aspas, ou se ninguém se levanta para defender o óbvio, o que acontece? Eles se dão por satisfeitos, eles continuam, entendeu? Tentando absolutamente colocar aquilo, impor, na verdade, né? Aquilo que a sociedade de fato rejeita. Então é hora da gente de fato se mobilizar. É importante a mobilização popular, é importante se levante, é importante a gente entender o que está por trás dessa DPF 442. Não é a questão só do aborto, embora ela em si mesma já seja um absurdo, já seja algo grave, que brada aos céus, inclusive, por justiça e por vingança, da mesma forma que quando Caim matou Abel. Mas é importante que a gente de fato se engaje nessa luta e esteja nessa trincheira em favor da vida, porque eu não quero nem imaginar o que pode acontecer com o Brasil se realmente atrair para si essa maldição chamada aborto. Então, nós contamos com vocês, eu falo nós, porque mas falo justamente com todo o meu coração, para que a gente possa se unir nessa luta,
não podemos esmorecer. Do outro lado, eles ficam revoltados, eles, enfim, têm uma forma de mobilização. Agora, nós temos que ir além, nós temos que nos levantar. Por exemplo, o Estatuto Nacional está aí, o regime de urgência está aí. Nós precisamos pressionar os parlamentares para que assinem e se comprometam. Da mesma forma, outras ações virão do parlamento, para que a gente demonstre o locus de debate que é ali, o parlamento. Então, lutemos pela vida, salvemos as duas vidas, a vida da mãe e a vida do bebê. E aqui, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade, agradeço em especial a presidente do PL Mulher Niterói, a quem parabenizo aí pela organização do evento, da mesma forma, meu grande líder e também amigo Carlos Jordi, e parabenizo também por todo o trabalho que está sendo feito e, claro, também parabenizo e cumprimento aí a Silvia, que parece que vai ser a próxima oradora, salvo engano, né? Enfim, Deus abençoe a todos, muito obrigada e contem sempre comigo com o meu trabalho.